Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Mais uma vez. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Primeira parte. E criou Deus o homem à sua imagem. Durante a criação do mundo, Deus já havia feito obras maravilhosas apenas com o poder da sua palavra. Ele disse: haja luz. Disse que a terra produza. Disse que haja luzes no céu. Tudo ocorreu conforme o seu poder. Porém, quando formou as pessoas, não houve ordens, como anteriormente. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, presentes na criação, em perfeita unidade decidiu: agora faremos os seres humanos. Gênesis 1, 26, conforme a nossa imagem e semelhança. Assim, ele formou os homens como coroa desta criação. A palavra para homem nessa passagem é Adão. Adão é o uso genérico do vocábulo hebraico que significa humanidade. Tornou-se mais tarde o nome próprio do próprio personagem Adão. O homem foi feito à imagem de Deus, imagem do hebraico tselem. Tselem geralmente refere-se na Bíblia a ídolos. Imagens desses tipos eram estritamente proibidas na lei do Senhor. Números 33, 51, 52, Gênesis 5, 3. Depois também temos o texto bíblico de Êxodo 20, verso de número 4. Todos esses textos usam essa palavra hebraica tselem, em outro sentido de semelhança física. E também inclui outro termo hebraico chamado demut, que quer dizer semelhança, que ocorre um versículo anterior, no versículo 26. Ao expor as gerações de Adão, o escritor do Gênesis escreve: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, demut, conforme a sua imagem, tselem, e chamou Sete. Gênesis 5, verso 3. O significado mais natural é que havia uma semelhança espantosa na aparência física do pai e do filho. Ambos os termos, tanto tselem como demut, são usados para exprimir a ideia de que um filho parecia com o pai. Mas em que sentido somos parecidos com Deus? Segunda parte do versículo. A imagem de Deus o criou. O homem não é igual a Deus no aspecto físico, mas entre a criação divina, ele compartilha de maneira única os atributos espirituais, intelectuais e morais de Deus. A compreensão que precisamos ter é que a imagem de Deus impressa no homem não é característica física, ou seja, os elementos presentes na existência da humanidade que aludem à imagem de Deus são espirituais, psíquicos e morais. Antes do pecado, o ser humano era plenamente justo, santo e bom, como um reflexo do seu Criador que o fez à sua imagem. Após a queda do homem em pecado, essas características foram desfiguradas e só podem ser restauradas por meio da salvação em Cristo Jesus. O texto de Romanos diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A imagem de Deus no ser humano também é expressa na autoridade recebida sobre a criação. No início era assim: não importava quão ferozes, fortes ou sagazes os animais fossem, Adão e Eva teriam domínio sobre eles.
Hoje, a humanidade continua tendo autoridade sobre o planeta, a fauna, a flora. Entretanto, é preciso que se compreenda que o Senhor delegou a autoridade para uma gestão responsável, com o propósito da preservação da vida. Gênesis 1, 28, 29. Terceira parte do versículo. Homem e mulher os criou. Outra tradução, macho e fêmea os criou. A natureza espiritual de Deus contrasta com a natureza física do homem. A afirmação criou Deus o homem à sua imagem refere-se à natureza espiritual de Deus que foi replicada no homem. Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito. Enquanto homem e mulher os criou, enfatiza a natureza física do homem. Então, quando Deus fala que ele cria o homem à sua imagem, está falando de homem e mulher. Está falando da sua imagem, a sua natureza espiritual que ele colocou no homem. Agora, quando ele fala nesse versículo que homem e mulher os criou, agora ele está falando da natureza física do homem, que é distinta da natureza de Deus. Visto que o homem e mulher diferem-se um do outro de maneira física e sexual, a imagem de Deus em cada sexo deve referir outra coisa que não a natureza ou forma física. Nenhuma pessoa pode ser considerada mais parecida ou mais semelhante ao Criador do que o outro. Não é correto afirmar que o homem é a imagem de Deus e a mulher não é. Todo homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Todos os seres humanos são portadores da imagem de Deus. Se os homens e as mulheres compartilharem verdadeiramente da imagem e semelhança de Deus, cada um deles deve ter uma importância e um valor que não dependem da raça, sexo ou da condição social. Quando o homem compreender verdadeiramente que cada ser humano compartilha com ele de sua imagem e semelhança, começarão a deixar de lado preconceitos fúteis que acabam influenciando o comportamento humano. Aprenderemos a ver as mulheres como pessoas, a apreciar tudo que elas tiverem para oferecer como contribuição na família, no local de trabalho e na igreja. Que nós nos tornemos daltônicos e deixemos de lado categorias como cor, condição social e comecemos a tratar as pessoas que encontrarmos com afeto e afeição e empatia. Quando isso acontecer, teremos enfim aprendido esse ensinamento e começando a compreender quão preciosos são os outros para Deus que os criou, que me criou. Tem o texto de Tiago que fala a respeito da língua, que diz que com a língua adoramos a Deus e blasfemamos contra a imagem de Deus quando falamos mal de outro semelhante. Que Deus nos guarde disso. Todo ser humano é portador da imagem de Deus, tá? Se você acredita ou acha que não está refletindo essa imagem original de Deus, Jesus é o caminho para a sua vida. Ele quer novamente restaurar a glória de Deus em você. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de falar um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, nesses vídeos na qual eu tento esclarecer um pouco da Sua Palavra que está implícita nos versículos bíblicos. Pai Santo, tremendo e poderoso, por ela ser viva, Senhor, eu creio, Pai, que ela faz milagre. Por ela ser viva, Senhor, eu creio que ela atua, que ela age, que o Senhor vem agir, Senhor, em cada um que está vendo ou ouvindo esse vídeo. Pai Santo, que a Tua bênção esteja sobre todos nós, homem e mulher, que somos feitos à Tua imagem, Senhor, e semelhança. Ó Pai, que venhamos compartilhar dos Seus atributos espirituais e que possamos, Senhor Jesus, também ser um milagre na vida do nosso próximo. Amém.